Existe uma categoria de pessoas que não cresce por escolha. Não é uma pessoa preguiçosa, não é uma pessoa que não tem condições. É simplesmente uma pessoa que tem tudo na mão, tudo para chegar em um resultado acima da média, mas ela escolhe não crescer. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque eu já fui uma pessoa dessa, uma pessoa que tinha todas as condições necessárias para fazer um crescimento exponencial, mas acabou tendo alguns receios referente a esse crescimento e acabou estagnando. Hoje, graças a Deus, eu me considero uma pessoa bem ativa no que eu quero fazer, eu decido e faço logo em seguida, mas antigamente não era assim. E para quem quer empreender no digital, sempre vão existir muitas limitações, e essa é uma delas, né? O medo do crescimento. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje, para aqueles que estão buscando criar um negócio digital e talvez estejam se deparando com essa barreira. Mas antes de irmos para o vídeo, caso esse vídeo te agregue em alguma coisa, caso ele possa te ajudar na tua vida, considere se inscrever aqui embaixo, deixar aquele like, que ajuda bastante o crescimento do canal. Caso o vídeo não te ajude, não precisa se inscrever, não tem problema nenhum. Mas caso contrário, eu tenho certeza que eu vou trazer mais vídeos que possam agregar na tua vida. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E vamos lá, para começar esse assunto, eu gostaria de citar um pouco da minha situação passada. Alguns anos atrás, um ano e meio atrás mais ou menos, eu já estava numa condição que eu poderia escalar o meu negócio, escalar mais rapidamente. Eu tinha dinheiro, eu tinha conhecimento, na época fazia 4 anos e meio que eu prestava serviços já, então o conhecimento técnico que eu tinha, e eu decidi começar a prospectar clientes. Eu já tinha tentado prospectar prospecção fria, mandar mensagem para a empresa, e-mail, telefonema. Nunca funcionou tão bem, porque hoje, infelizmente, as pessoas não respondem muito o WhatsApp, o Instagram das empresas. Eles não querem ficar falando com gente que quer vender algo para ela. Você tem que ser muito diferente para realmente ela te dar uma atenção ou ter um volume muito grande. Você ligar muito ou mandar muitas mensagens. E pelo tempo, eu acabei não conseguindo fazer essa prospecção de uma forma correta. E aí eu decidi começar a prospectar com o tráfego pago. Afinal de contas, é o meu serviço, então eu deveria utilizar os anúncios online também para conseguir os meus próprios clientes. E eu decidi que eu ia começar investindo um pouco, mas ia escalando com o tempo. Só que nesse período eu tinha um medo muito gigantesco de travar quando começasse a chegar os resultados. Eu tinha um medo da grandeza, vamos dizer assim, porque é aquela questão, quanto mais você ganha, quanto mais benefícios você tem, mais as suas responsabilidades aumentam. E naquele momento eu não estava preparado para essas responsabilidades. Mesmo que eu falasse que eu queria crescer, lá no fundo eu sabia que eu não estava pronto. E aí aconteceu o óbvio. Eu anunciei por pouco tempo, anunciei coisa de uma semana e meia, vi que, não trouxe o resultado que eu estava esperando, porque eu realmente não estava esperando um resultado, porque eu não queria esse crescimento naquele momento, e aí eu silenciosamente desisti de fazer aquilo, dei as desculpas plausíveis para aquele momento, aquelas que se encaixavam melhor naquela situação, e eu acabei deixando de lado essa ideia de prospecção. Porém, hoje em dia, olhando em retrospectiva e vendo o que eu faço hoje, eu realmente só não estava preparado internamente falando, mentalmente, para esse crescimento, com a questão de entrar mensagens, pessoas não responderem, ou você fazer reuniões e pessoas não quererem fechar o serviço com você, ou você iniciar um novo processo com novos clientes, porque não é porque você gera resultado para um cliente que realmente você vai gerar um resultado para esse novo também. E eu tinha vários problemas desses na minha cabeça, tinha esses medos que de certa forma são coerentes, mas que só são quebrados com a ação. E hoje em dia eu gero anúncio praticamente todos os meses para mim. Todos os meses eu faço novos fechamentos com clientes advindos de tráfego pago. E eu vejo que era um medo totalmente irracional. Com o tempo que você vai fazendo, as horas de voo, que Joel J, Caio Carneiro sempre falam, você acaba deixando esse medo de lado. Então a ação acaba sendo o remédio, o antídoto para essa situação. E aí a pergunta que eu faço para você é: será que você realmente está pronto para receber o resultado que você está buscando? Porque muitas vezes a gente não está. Existe aquela teoria que você só recebe o que está no teu patamar de conhecimento e no teu patamar de nível técnico. E isso aconteceu muitas vezes comigo,
Em momentos onde eu estava ganhando muito, muito bem, estava chegando em valores que eu nem acreditava chegar, só que passava 2, 3 meses eu acabava perdendo alguns clientes e voltando para o patamar de origem que eu estava. Porque aquele patamar acima não era ainda o patamar que eu estava preparado para ter, né? Não era o resultado que o meu conhecimento, que o meu técnico deveria ter. E aí eu voltava para o anterior. E aí você tem que se fazer a pergunta: será que eu realmente estou pronto para esse resultado que eu estou buscando? Ou é simplesmente um desejo ínfimo que daqui a pouco vai sumir? Se você olhar e falar, pô, não, eu tenho as condições, eu tenho o nível técnico, eu posso entregar resultado para gerar esse resultado para mim mesmo, aí se joga de cabeça que provavelmente você vai conseguir gerar resultado. É só deixar esse medo de lado que vai dar tudo certo. E aí a gente pode falar de uma frase que é muito comum na vida da maioria das pessoas, e aqui eu não estou falando somente de tráfego pago, não só de empreendedores digitais, mas de pessoas no geral, que elas sempre estão numa determinada situação e olham para o espelho, olham ao entorno dela e falam: não, para mim está tudo bem. Nesse momento eu ganho bem, eu estou numa vida confortável, então para mim está bom. Só que eu tenho certeza que se você perguntar para essa pessoa se ela gostaria de comer em restaurantes mais caros, se ela gostaria de viajar mais com a família, por exemplo, no ano, se ela pudesse ter um carro melhor, na maioria das vezes ela vai responder que sim, ela quer todas essas coisas. Mas a verdade é que ela não está disposta a dedicar o tempo dela, a dedicar o dinheiro dela, a dedicar a energia dela para algo que gere esse resultado. Ou seja, ela não está preparada para a grandeza. E aí ela acaba comumente falando isso na vida dela, no cotidiano dela, que tudo para ela está bom e tá tudo certo, que ela não precisa de mais. Lógico que isso vai variar muito da idade, né? Dependendo se você é uma pessoa muito mais velha, já está aposentada e tudo mais, isso daí pode ser que faça sentido. Agora, se você é uma pessoa mais nova, você tem ali entre seus 25, 22 a 40, 50 anos, sempre existe lacunas para crescimento. Sempre existe possibilidades de crescer, ganhar mais, evoluir. Agora, você só não evolui se você se sentir confortável ali e não querer realmente mudar aquela situação verdadeiramente, né? Porque mudar todo mundo quer. Agora, realmente se entregar aquilo, se entregar à mudança é muito mais difícil. Porém, mesmo que a gente saiba que podemos chegar em resultados acima, mesmo que saibamos que estamos preparados, muitas vezes a gente precisa fazer as escolhas de uma forma lógica. E o que eu quero dizer com isso é, nem sempre uma possibilidade ou um resultado possível é para você. E existe uma diferença muito gigantesca entre você realmente escolher não tentar aquilo porque não está na tua alçada naquele momento e você simplesmente não fazer por medo de um resultado negativo. Por exemplo, nos últimos dias, na última semana, eu recebi uma proposta de emprego de um colega meu que é desenvolvedor. Ele trabalha numa empresa e ele recebe muito bem. Eu já sei mais ou menos o quanto a empresa paga para os seus funcionários. Porém, eu sei também que essa empresa ela exige muito tempo daquela pessoa, porque logicamente ela vai ali pagar um valor alto para ter um trabalho de boa qualidade e também várias horas de trabalho. E aí, legal, receber essa proposta de emprego nessa empresa. Provavelmente, se eu aceitasse a proposta, eu receberia mais do que eu recebo hoje aqui trabalhando como PJ. Porém, eu fugiria totalmente da alçada que eu estou buscando hoje. Eu estou buscando crescer a minha agência, o meu próprio negócio e focar totalmente em tráfego pago. Já a vaga era muito mais focada em métricas, em estatísticas e marketing no geral. Sim, sou formado em marketing, mas o meu foco hoje é tráfego pago. E se eu aceitasse essa proposta somente por dinheiro, provavelmente eu fugiria muito do meu objetivo principal e acabaria fazendo uma escolha errada. E aí é o que eu quis dizer com a sua alçada. Muitas vezes o dinheiro está na mesa, mas nem sempre todo o dinheiro que está na mesa é para você. E você tem que saber escolher muito bem os momentos que você deve buscar um objetivo ou não. Se aquele objetivo fugir muito do que você está buscando, não precisa aceitar aquele objetivo, mesmo que ele te traga muitos resultados. E aí vai do teu mental, né, da tua força mental de você aceitar o fato que, pô, eu vou recusar esse problema, eu vou recusar esse resultado, esse dinheiro muitas vezes,
para me focar no meu objetivo. Mesmo eu ganhando menos, eu vou seguir o objetivo que eu tracei, que é o que eu quero seguir. Porque eu tenho certeza que se você seguir o teu objetivo com muita clareza e por muito tempo, em algum momento você vai até ultrapassar o resultado dessa primeira possibilidade. Porém, poucos querem pagar o preço, que é esse tempo de dedicação para chegar nesse resultado. Todos querem um resultado mais rápido. Então pense muito bem quando você for tomar uma decisão baseado nos resultados da tua vida. E até para dar um disclaimer e um bônus para essa discussão dessa questão de nem todo o dinheiro que está na mesa é para você, na minha aula de gestão de crédito na faculdade, o professor fala muito de custo-oportunidade, que seria os momentos onde as instituições que geram crédito para os clientes têm que decidir entre algumas opções de listagem de crédito e eles buscam ali o melhor custo-oportunidade. E quando você faz uma conta de custo-oportunidade, você visualiza o quanto o cliente A te traria, mas também quanto esse cliente A te daria de prejuízo caso você perdesse, ou você teria que investir para gerar esse resultado, e quanto esse cliente B também traria de resultado, traria de prejuízo, e quanto você teria que gastar para isso acontecer. E tendo as duas possibilidades em mãos, eles decidem qual é o melhor custo de oportunidade, porque eles pegam o resultado de um, reduzem o que o outro poderia perder, e vice-versa, e descobrem qual traz um resultado melhor. E é literalmente o que você tem que fazer nas suas decisões. Você tem que analisar o custo de oportunidade das suas escolhas. Pô, eu vou escolher esse emprego ou essa oportunidade nova de receber X valor. Porém, se eu seguir esse meu objetivo que eu estou seguindo agora, pode ser que eu receba X, que é X vezes mais do que essa primeira oportunidade, por exemplo. E aí você vai conseguir ver e visualizar melhor qual caminho você deve ou não seguir. E logicamente, com todas as escolhas em mãos, você pode, baseado nos seus princípios, nos seus desejos, nos seus objetivos, decidir a melhor escolha para você. Mas nunca escolha somente por dinheiro. E para fechar todo esse conteúdo, toda essa conversação sobre resultados e escolhas, eu gostaria de citar duas personas que na maioria das vezes você vai conhecer, talvez seja o seu irmão, talvez seja a tua mãe, talvez seja um amigo teu, ou talvez seja você, que na maioria das vezes se enquadra nessas duas personas. E para começar, o bem clássico, o comodista, né, o cara que está na zona de conforto, não quer sair da zona de conforto. Muitas vezes, né, nem que ele não quer sair da zona de conforto, mas ele só não quer se entregar um pouco mais para sair daquela situação. E ele acaba se acomodando em onde ele está. Essa pessoa, infelizmente, ela dificilmente vai sair dessa situação. Só se ela tiver realmente um choque de realidade muito grande. E lembrando que esse tipo de pessoa dificilmente passa pela cabeça dela que ela está nesse comodismo, né, que ela está na zona de conforto dela. Na cabeça dela, ela indo trabalhar, fazer o básico do básico, ela já está crescendo e para ela isso daí é o que ela deveria estar fazendo. Ela não visualiza que ela poderia estar fazendo mais na maioria das vezes, ou quando ela visualiza que está podendo fazer mais, ela simplesmente não faz. Ela escolhe não fazer. Se você é essa pessoa, tente analisar um pouco mais ao entorno, veja as possibilidades que tem para você, veja o tipo de crescimento que você quer para a tua vida e veja se realmente vale a pena você ficar nessa zona de conforto. Eu sempre comento aqui em vários vídeos sobre a minha segunda faculdade, que realmente é uma questão que tira muito tempo do meu dia a dia, me tira da minha zona de conforto. Uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, eu particularmente adoro treinar e por conta da faculdade eu não consigo treinar todos os dias. Porque senão eu não consigo entregar trabalho, gravação de vídeo e faculdade ao mesmo tempo. E mesmo assim, eu escolhi fazer a faculdade. Enquanto muitos outros da minha sala acabam trancando o curso por não aguentarem a pressão da rotina, do cotidiano corrido. E esse tipo de pessoa, infelizmente, acaba estagnando a vida inteira. Porque ela não suporta ter um tipo de fricção na vida dela, nenhum tipo de caos para ela crescer. Na cabeça dela, o crescimento deveria vir voando no céu como um anjo, entregando o resultado na mão dela de forma beijada. Mas, infelizmente, a vida não é assim. Então, se você está nessa categoria, está no comodismo, está na sua zona de conforto, analise as possibilidades ao entorno, analise o que você pode fazer para mudar e veja o que você quer conquistar na tua vida e se realmente o que você faz hoje em dia está coerente com esse objetivo. E para fechar,
o tipo de pessoa que eu tenho até uma certa tristeza referente a elas, que são aquelas pessoas que têm muita capacidade, têm muitas possibilidades, mas ela mesma não consegue enxergar em si mesma um resultado ou um patamar acima. Ela não consegue se visualizar em lugares de grandeza, não consegue se visualizar conquistando grandes coisas. Infelizmente, essa pessoa, ela consegue mudar, mas ela só consegue mudar se ela quiser. É a mesma coisa do depressivo, do cara que é ansioso, por exemplo, que as pessoas externas podem tentar ajudar, podem falar coisas bonitas, mas ela só vai sair daquela situação se ela quiser. Se ela quiser lutar contra aquilo. E essa situação onde a pessoa não consegue se enxergar em lugares grandiosos é um problema muito grande, principalmente na nossa geração, né? Na geração Z, que simplesmente não consegue visualizar uma grandeza para si mesmo por conta das situações do nosso país. A gente vê impostos muito altos, casas muito caras, carros muito caros, cada conquista que você faz é um valor muito alto. E para um jovem que está começando a trabalhar agora, realmente é muito difícil se visualizar comprando essas coisas ou conquistando tudo isso que os pais dele conquistaram antes dos 30 anos. Mas é aquilo que eu sempre falo, o antídoto para esse tipo de situação é a ação. É você olhar para a situação e falar, não, eu tenho que mudar e eu quero mudar. Eu posso não estar me visualizando nesse caminho, não posso estar não me visualizando com esse resultado, mas eu quero esse resultado, eu quero chegar lá. E com o tempo, com as horas de voo, você vai conseguindo se visualizar nesses patamares mais altos, vai conseguindo se visualizar conquistando grandes coisas. E aí quando você começa a crescer, vira uma máquina. Porque como você passou por essa situação e você conseguiu quebrar esses paradigmas da sua mente, na maioria das vezes, quando você começa a crescer, você cresce que nem um foguete. E a pergunta que fica é, depois de todo esse conteúdo, de todo esse informativo que eu passei, você está pronto para receber o resultado que você está buscando? Você está pronto para fazer o que é necessário para ter os resultados que você está almejando e está buscando na vida? Se você ainda não está pronto, tente pensar em como você pode ficar e quais mudanças que você tem que fazer para chegar nesses resultados. Agora, se você já está pronto, você tem as condições, você tem o conhecimento, você tem as possibilidades, apenas haja, apenas faça. Não tenha medo de errar, não tenha medo de não gerar resultado, porque isso é normal. A maioria das pessoas começam gerando resultados ruins e ao longo do tempo vão melhorando. Nenhum comunicador que a gente conhece começou comunicando bem desde menor. Nenhuma pessoa grandiosa, milionária, começou ganhando milhões desde o começo. Então, visualize a tua vida, visualize se você tem essas condições e não tenha medo. E faça o que é necessário. E bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, compartilha e deixa aquele hype aqui embaixo para ajudar o canal a crescer. E te espero nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para vídeos semanais. Então é isso. Valeu. Falou.